Ô, cara aí! E aí? E aí, meu irmão, tranquilo? Calma aí, deixa eu ajeitar esse fone aqui. Ajeita aí então, vai devagarzinho que eu vou ajeitar aqui também. Fala aí. Irmão, ó, tem 7 pessoas aqui já, o pessoal tá começando a entrar e vou te falar um negócio. Estamos disputando com Marília Mendonça. Não é pouca coisa não, hein? Rapaz, será que alguém vai entrar aí pra ver a gente? Não Acho sei, meio cara, o difícil, pessoal... hein? Não, mas vai entrar, tem uns guerreiros aqui que querem saber de permacultura e hoje vão saber muita coisa. Ó, a informação da melhor qualidade hoje nós vamos ter aqui sobre permacultura. É. Ó, uma Cara, pessoa eu tenho. Rapidinho, desculpa te cortar. Uma pessoa eu tenho certeza que vai ficar, que já até entrou aqui, ó. Foi a Bruna Reis. Falou assim, quando ela viu a arte, não perco por nada. a Bruna é parceirona. Irado, É, meu irmão. Ó, tu muito tá me ouvindo obrigado, tá? bem, cara? Você Tô tá te me ouvindo ouvindo bem. bem? Cara, Porque tá o dando um fone, pouco de eco. porque o áudio pra mim tá saindo no telefone, não no fone. Então, Tá fazendo tira e eco. bota de novo. Tira e bota de novo. Tira e bota de novo. Vê se foi. Agora foi? Ah, agora foi. Ah, agora até melhorou aqui também. E aí, pô, meu irmão, olha Agora só, sim. primeiro, obrigado, tá, por você ter aceitado aí para falar um pouco sobre permacultura nesse momento aí de quarentena. O que está acontecendo com muita gente, e vocês aí também estão acompanhando a gente, assim, na lógica da gente, né, estar em casa é não fazer nada, né? Então, assim, em quarentena nós ficaremos muito mais relaxados para quem pode, óbvio. Enfim, pelo menos para mim não está sendo assim, cara. Eu acho que para tu também não, né? A rotina tá bem tensa. Pô, com certeza, cara. Muita coisa, né? Muitas atividades, esses encontros aí virtuais, né? Que são ótimos. Uhum. E às vezes a gente acaba se aproximando mais por aqui, mas tá sendo bom, tá sendo bom. Tá sendo muito intenso, mas tá Que sendo bem bom. legal. Que bom. Antes de começar, vou aqui falar um pouquinho para as pessoas que estão chegando aqui, né? Esses guerreiros que não estão aí vendo Marília Mendonça. E guerreiras. Olha, galera, então, olha só, para você que está chegando aqui, como é que é o conceito aqui desse Siri na Live? É a nossa terceira semana já que nós estamos fazendo esse encontro aqui, todos os dias, 9h20 da noite, para falar sobre os mais variados temas, né? Que às vezes no cotidiano da vida a gente não consegue fazer. E aí, nesse momento agora de coronavírus e tal, de pandemia, uma das coisas que a gente pensou de como é que nós podemos servir, né, melhor as pessoas nesse momento de pandemia. Aí, entre outras coisas, uma delas é isso aqui, é pegar um temas específicos que fazem parte da nossa vida e é muito importante todo mundo estar ciente, mas acaba que a galera não fica, enfim, né, por conta da rotina mesmo, não absorve tanto. Então, esse momento aqui é o Serina Live, é justamente para isso. E hoje nós estamos recebendo aqui meu amigo Paulo, de muito tempo já, né? Desde moleque, surfando. Verdade. E agora para falar sobre um pouco de permacultura, a importância disso. Então, esse é o Paulo, professor, biólogo, gente boa, morador de Campo Grande, Zona Oeste na veia. Meu irmão, esse é o Paulo do Siri para o Paulo. Agora, Paulo para a galera. Fala aí. Se apresenta Então, aí. boa noite para quem tá aí. Como o Ciro falou, a gente se conhece já há bastante tempo, né? Temos essa amizade aí, já uma parceria longa, longa data. E é um prazer estar aqui participando desse espaço aí, estar trocando, fazendo essa conversa. É mais uma conversa que, apesar da distância, a gente consegue se aproximar aqui um pouquinho, então é sempre bom. E tá Verdade. falando e falar sobre permacultura também é um assunto que me interessa muito e eu acho que dialoga muito com essa crise que a gente está passando. Então, a gente está passando por uma crise agora muito marcada por uma doença, né, por um vírus que está causando tudo isso que a gente está vendo. Só que, na verdade, é uma crise maior, né? Se a gente consegue olhar para esse retrato do planeta agora e perceber que tem vários problemas, né? Eu acho que o coronavírus agora é mais meio que um sintoma, né? Uhum. Só que tem um problema muito mais amplo. Então, na verdade, era para eu me apresentar, né? Eu já acabei Se falando apresenta pra aí. caramba aqui. As perguntas estão aqui, vou falar isso a galera também, mas se As apresenta perguntas aí. estão aí. Então, eu sou morador de Campo Grande, assim como o Siri.
onde a gente se conheceu. Sou professor de biologia, trabalho também com a parte de pesquisa dentro da biologia. E acho que uma definição Uhum. é essa, né? Uma boa definição breve. Uma O boa resto a gente vai definição. falando. Sim, sim. É. Então, galera, olha só, nós temos aqui algumas perguntas. Essas perguntas, umas delas foram, eu coloquei aqui, por isso que de vez em quando eu vou olhar para cá, porque tem o computador, que eu vou fazendo as perguntas para o Paulo, que antes, durante o dia, eu coloquei, abri uma caixinha ali de perguntas para a galera fazer, e toda vez nós fazemos isso, né? Nós pegamos o tema, abrimos uma caixinha, e o que vocês quiserem perguntar, nós estamos perguntando aqui. E aí é isso. Então vamos começar, meu irmão. Vamos lá. Cara, nós conversamos aqui, hoje é quarta, na semana passada com a Poliana. E ela falando, enfim, ela é curadora. E aí, a maioria das pessoas não sabe o que é curadoria e tal. Eu acho o seguinte, eu tenho uma impressão também da permacultura um pouco disso. Eu acho que é um pouco mais familiar para as pessoas, mas não sabe o que realmente é a permacultura. Eu tenho uma pergunta formal aqui, que é padrão para todo mundo, que é para começar a perguntar o começo. Mas antes disso, vamos deixar ela para a segunda. A primeira pergunta é o seguinte, irmão, o que é permacultura? Beleza. Realmente é um nome esquisito. Eu acho que é um termo que está se tornando mais popular, mas é uma palavra muito estranha ainda, né? Uhum. Permacultura. Então a gente vê uma junção aí de algumas coisas. Então, de forma bem direta, permacultura é uma palavra que significa cultura permanente. Então, é um termo que foi criado na Austrália na década de 70, né? E a tradução literal, vamos dizer assim, é cultura permanente. Mas por que isso, né? De onde vem essa ideia da cultura permanente? Ele foi criado por dois pesquisadores que começaram a se preocupar muito com os problemas ambientais, os problemas socioambientais no planeta, né? Então, a década de 70, quando esse termo foi criado, foi um momento em que o movimento ambientalista foi ganhando força no mundo todo, né? Porque as pessoas e os pesquisadores começaram a perceber a gravidade dos problemas que a gente estava causando. E aí começou uma discussão de que esses problemas poderiam acabar com a presença da espécie humana no planeta. Então, levar à nossa impermanência, a gente ia deixar de existir. Então, a cultura permanente, da permacultura, vem daí, né? Da ideia de criar uma sociedade que a gente consiga se permanecer, que a gente consiga permanecer, né, enquanto espécie, e também garantir a permanência das outras espécies, sem afetar a biodiversidade toda do planeta. Então, é mais ou menos essa a ideia. Pô, muito bom. E eu acho não, né? Só essa introdução já tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, né? Porque as consequências que nós estamos vivendo é pela questão do que o homem faz com a natureza, né? Enfim, eu não vou, esse momento não sou eu que vou falar, não. Quem vai hoje é você que é o entrevistado. Vamos lá. Então, meu irmão, a pergunta é o seguinte: a partir dessa introdução do que é permacultura, eu queria saber que é isso, né? O seu começo, sabe? Você, que é um professor de biologia, um biólogo, como é que foi o momento entre fazer biologia e pensar que eu vou trabalhar nesse espaço da permacultura? Como é que foi essa junção? Então, eu comecei a fazer a faculdade de biologia e dentro da biologia, quando eu entrei na graduação, um novo mundo se abriu para mim, assim, é um campo muito diverso e eu, na verdade, eu entrei querendo estudar biologia marinha, eu tinha essa ideia, só que eu nunca fiz uma disciplina, passei longe quando eu estava na faculdade, porque eu fui conhecendo outras coisas que me interessaram muito. E eu comecei a perceber que, com mais clareza dentro da universidade, que eu, enquanto biólogo, eu poderia atuar tentando reverter algumas questões, alguns problemas ambientais, assim, pelo menos compreender para pensar em soluções. Isso me instigou muito. E aí eu conheci uma área da ecologia chamada restauração ecológica, que busca a ideia de restaurar ecossistemas degradados. Então eu comecei a estudar isso, estagiei com isso, fiz minha monografia nessa área. E quando estava terminando a graduação, eu conheci a permacultura através dos estudantes, né? Então foi dentro da universidade, mas não foi por meio de nenhuma aula, nenhum professor.
foi através dos estudantes, do movimento estudantil lá da Trocação USP. de ideia, né? Trocação de ideias, exatamente, com a galera que eu conheci esse termo, né? O pessoal que trabalhava já com agroecologia, que é um termo que tem muitas similaridades com a permacultura, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso depois. Uhum. E fez muito sentido para mim, sabe? A questão da prática também, que a universidade às vezes ela é muito teórica, e a permacultura ela tem uma dimensão muito prática. E isso me interessou muito. E eu comecei a me aprofundar em leituras, buscando na internet, conversando com o pessoal, pedindo dicas de leituras e tal, até que eu descobri um curso de formação em permacultura, é o chamado PDC. É uma sigla em inglês que é Permaculture Design Course, que é Uhum. um curso que é oferecido no mundo inteiro. Ele tem uma base curricular que é a mesma no mundo todo, só tem umas adaptações assim, né, de acordo com o clima de cada lugar e tal, mas é uma estrutura básica para o mundo todo. E aí eu fui fazer esse curso, fiz o curso em Santa Catarina, né, foram 10 dias de curso, em uma imersão. Normalmente ele é assim, hoje em dia já tem uns formatos diferentes, mas normalmente ele dura em torno de 10 dias e o pessoal fica ali direto junto, Uhum. né? E aí esse foi o meu início, né, mais marcado assim na permacultura. Boa, boa. Pô, importante. Você falou aí, cara, de questão de transformação, como é que você gostaria de transformar na sua realidade, e na teoria que às vezes a universidade é. E pegando essa questão mais teórica e de transformação, eu quero pegar aqui quando eu comecei a ter aproximação com você em relação à permacultura. E aí nós tivemos Uhum. uma ação, uma coisa concreta, que essa era um pouco da sua agonia, né? Aí eu estou falando aqui do pistão, do projeto da ação que você... acho que nem existiu o Permacultura Lab, tem uma pergunta aqui sobre o Permacultura Lab, mas enfim, essa aí foi uma ação que você fez no pistão. Para quem não sabe, gente, o pistão fica aqui em Campo Grande. Enfim, acho que é mais fácil o Paulo falar o que é o pistão e qual foi essa ação. Então, isso está muito ligado mesmo com a permacultura. O Pistão é uma praça, né? A Praça do Pistão é a praça onde tem uma pista de skate em Campo Uhum. Grande. Não sei se o pessoal que está aí conhece. É importante explicar. É uma pista de skate muito antiga, né? Uma das mais antigas daqui da cidade. E é bem grande também. Ela foi reformada há poucos anos atrás. E a gente implementou uma agrofloresta, né? Um sistema agroflorestal nessa praça. Então, só para falar rapidinho o que é uma agrofloresta, é uma forma de plantio, uma técnica de plantio que Uhum. junta espécies agrícolas com árvores. E aí árvores, tanto árvores frutíferas, que vão produzir algo para a gente comer mesmo, quanto árvores nativas, que vão ser só árvores e tem muitos benefícios para a gente também, mas não necessariamente esse é o foco. Então, eu fiz parte de um grupo, de um coletivo, que começou a plantar ali, resolveu plantar. Isso foi interessante, que na verdade a agrofloresta do Pistão, ela veio antes do Permacultura Lab até. É, Foi que ano? Foi essa, 2016 isso, né? Desculpa te cortar. acho que foi 2016 ou 2017, eu não tenho certeza. Uhum. E foi uma história interessante, assim, porque essa ideia, ela veio a partir de umas atividades que eu estava desenvolvendo com os alunos de uma escola que eu dava aula na época. Então, eu dava aula para o ensino fundamental e para o ensino médio de uma escola que fica perto do Pistão. E a gente trabalhou a permacultura na Feira de Ciências, né? Teve uma semana de Feira de Ciências na escola, e aí com alguns grupos, a gente trabalhou a permacultura e a gente fez um plantio, fez um canteiro na frente da escola, na calçada, numa parte que não era utilizada. Plantamos lá e os alunos se amarraram. E a partir desse movimento, né? Lembrei um outro detalhe, que alguns grupos só que estavam ligados a esse trabalho. Só que outros alunos queriam participar, não estavam no grupo, mas queriam participar. E Ficaram aí, sabendo, né? ficaram sabendo, viram aquela Uhum. intervenção ali e tal. Uhum. E aí rolou a ideia da gente fazer um coletivo ali dos estudantes só. E aí foi muito legal, a gente mexia ali naquele canteiro, plantava coisas novas, cuidava, durante um bom tempo deu certo. E junto com isso surgiu a ideia de plantar na praça, de expandir aquilo de um canteirinho só
para ocupar uma área que era subutilizada da praça. Então, é uma praça bem grande e um pedaço dela era só grama, assim, e muitas vezes ficava um mato alto que a prefeitura demorava para cortar. E a gente começou, né? Então, foi uma coisa que teve muita preocupação assim por parte de algumas pessoas no início, tipo, será que não vão destruir? Né? Será que não vão estragar tudo que a gente está fazendo? Pô, a gente vai ficar lá se dedicando para aquilo, maior gasto de energia. E aí a gente resolveu tentar, não sabia se ia dar certo, não sabia se iam destruir, não sabia se iam ajudar a cuidar, né? Então, a gente começou, deu super certo, né? Várias pessoas começaram a aderir a esse coletivo, então formou-se um coletivo informal de pessoas que frequentavam a praça, a gente divulgava os mutirões, agendava os mutirões, divulgava pela internet, vinha gente de outros bairros, assim, tiveram alguns mutirões com gente pra caramba, Irado. e foi muito legal, cara, foi muito legal. Tem um desdobramento dessa história, não sei se eu já falo agora ou se fica para depois. Então, tem uma pergunta sobre isso. Enfim, assim, exatamente isso, assim, como é que foi aqui, ó. Então, se essa ação no Pistão, sabe? Se vocês fizerem outros lugares pós-Pistão, e como é que esse desdobramento, assim, em relação às pessoas, em relação ao bairro em volta, porque é isso, né? Como você disse, não é somente ver uma pessoa de um outro lugar e tal e fazer alguma coisa de plantar uma árvore. Não, assim, qual é o conceito, né? Qual é a filosofia no entorno, tanto nas pessoas que estão ali na ação direta e também no bairro em torno, assim? Como é que você percebe isso? Então, boa. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta do Bruno, se existe alguma ligação com a soberania alimentar. Uhum. E tem uma ligação muito forte com a ideia de soberania alimentar. Essa é uma ideia que vem muito forte da agroecologia, né, Uhum. dessa outra área. E qual é a relação com a soberania alimentar, né? A relação é que, assim, em primeiro lugar, né, para deixar uma coisa bem clara e que às vezes fica uma ideia muito romântica também. Que apesar da gente ter feito essa agrofloresta na praça, nunca foi o nosso objetivo produzir comida em grande quantidade, sabe? Boa. Produzir alimento de fato, assim, esse não era o objetivo da praça. Era mais uma prática. A gente está em contato com esses elementos que a gente não tem espaço, né? Em contato com a agricultura, que é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo e alguns já tiveram contato, têm contato, mas acabam perdendo. E tem gente que nunca teve contato, mas quando tem algum primeiro contatinho ali, já se encanta, né? Porque é uma coisa que é realmente encantadora. Uhum. Então, eu acho que o objetivo da agrofloresta ali na praça é mais esse, sabe? Uma coisa mais de resgate e de resgate dessa noção de que a gente faz parte da natureza. Muito mais do que produzir uma grande quantidade de alimento, né? De fato. Então, esse é o ponto central. E com isso vem a ideia da soberania alimentar, né? O que é a ideia Uhum. da soberania alimentar? Ela está muito mais ligada a populações e grupos marginalizados que não têm acesso a alimentos, né? Primeiro, o que é esse termo, soberania alimentar? Boa, meu Que irmão. talvez o pessoal não saiba, Importante. né? Soberania alimentar é a ideia de você ter acesso aos alimentos de sua preferência, né? Em quantidade e qualidade. Então, em quantidade suficiente para saciar sua fome, né? Alimentos de qualidade, então alimentos saudáveis, alimentos sem agrotóxicos, sem veneno, e também de acordo com a sua preferência. Não é você tem que comer tal Batata coisa e acabou. só porque enche a barriga e é nutritivo. Não, eu posso não gostar disso e gostar de outra coisa, e eu tenho o direito de escolher o que eu quero comer. Isso é soberania alimentar, né? Então tem o Dória, né, lá o governador de São Paulo, tentou criar, né? Na verdade, ele criou e tentou implementar uma ideia de tipo uma ração que era feita com restos de alimentos, Ele era né? prefeito ainda na época. Prefeito, um negócio É. processado lá, que era nutritivo e tal, e ele ia oferecer aquilo para populações carentes, né? Que estavam em situação de vulnerabilidade, passando fome, né? Com o discurso de que aquilo ali estava alimentando aquelas pessoas. Então, isso vai totalmente contra a ideia da soberania alimentar. Porque você está enchendo a barriga daquela pessoa, beleza, né? Só que
a pessoa tem direito de comer uma comida gostosa. A gente não gosta de comer né, um almoço, um jantar legal e tal, e a gente escolher o que a gente quer comer. Isso é soberania alimentar e todas as pessoas têm o direito de se alimentar de maneira saudável e do que elas quiserem, né? Poder escolher. Infelizmente, essa não é uma realidade, mas todas as pessoas deveriam ter essa garantia. Boa, meu irmão. Vou te falar. Desculpa. Não, que aí a gente fugiu um pouquinho, né? Só para falar um pouco da soberania alimentar. E aí, quando a gente começa a plantar, a gente começa a entender de onde vem o alimento, né? Eu acho que essa é a relação da agrofloresta da praça com a soberania alimentar que o Bruno perguntou aí. A gente começa a entender de onde vem o alimento. Então, o alimento não vem da prateleira do mercado, né? Para chegar no mercado, teve algum agricultor, uma agricultora que plantou aquele alimento, né? Que semeou, esperou ele crescer, teve todos os cuidados, colheu, e aí ele foi transportado até o mercado, e do mercado ele chega até a nossa casa, né? Então, a gente, normalmente, a nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela não está ligada nesse ciclo, ela não percebe esse ciclo. A gente vai lá, pega na prateleira e come, né? Muitas vezes já até as coisas descascadas, né? Ou quando só alimentos já processados, ultraprocessados, enlatado, empacotado, né? Então a gente até esquece o que é essa comida, né? Então, no momento que a gente tem uma agrofloresta no meio da cidade, a gente tem esse contato com o alimento, a gente começa a perceber de novo todo esse ciclo, né? E aí a pensar sobre isso, né? Mas, pô, um alimento, como é que cresce um aipim, por exemplo? Né? Como é que se planta um aipim? De onde ele vem? Né? Como é que eu multiplico aquilo? É por semente? Não é? Como é que é? Por muda? Como é que eu faço? Né? E, pô, no momento que eu planto, quanto tempo demora? Né? E, pô, caraca, maneiro ver ali um alimento crescendo, uma planta crescendo que eu vou me alimentar. E aí eu começo, pô, mas dizem que tem um negócio aí de agrotóxico, né? Que parada é essa que o governo aprovou aí? Sei lá, eu perdi até a conta, mas acho que passou de 500 só esse ano, né? Uhum. Então, esse ano não, ano passado, na verdade. Né? Mais de 500 novos agrotóxicos liberados. O que é isso? Pô, usa na plantação, isso tem algum impacto na minha vida? Pô, é tóxico, será que faz mal? Não faz? Tem gente que diz, tem gente que diz que não. Enfim, né? A gente começa a se aproximar de todo esse debate, de toda essa noção do que é um alimento, que não é algo que vem da prateleira para o meu prato, né? Que tem algo muito mais profundo e ciclos aí ligados a ele. Então essa é a ideia. Cara, Fala Paulo, aí. irado, irmão. Vou te falar, irado, assim, porque, gente, o que eu vou falar aqui agora, eu falei antes pro Paulo de começar num áudio. Eu falei assim, Paulo, pelas perguntas que estão aqui, até eu que tenho uma proximidade, assim, bem pequena, mas assim, porque o Paulo já me ajudou em diversas vezes em relação à soberania alimentar e à permacultura. Falei, eu tenho certeza que vão vir muita coisa, assim, diversas perguntas, e como você vai colocar, eu vou ser impactado diretamente. Cara, essa sua fala aí de 10 minutos agora me fez refletir milhões de coisas, justamente. E peço até desculpas aí, galera, porque assim, quem tem que falar muito aqui é o Paulo nesse momento, né? Mas assim, me fez refletir muito pela questão do valor que tem o plantar, sabe? Eu pensei assim, cara, quantas crianças, quantos adolescentes não fazem ideia, nunca viram uma plantação e só vê assim, eu só estou comendo, mas não sabe de onde vem aquilo e não faz ideia do valor que aquilo dali pode gerar, que aquilo tem para a vida, né, cara? Porque assim, é isso, comida é um alimento, tem todo um contexto em relação ao plantar, ao semear, a cultivar, tem toda uma disciplina, a colher, a preparar, até você se alimentar daquilo, tem todo um valor que a gente se perde, né? E isso é intrínseco à sociedade que hoje nós perdemos. E pelo menos eu, Exatamente. eu, eu fui impactado por isso agora. Muito maneiro, cara. De Isso verdade. a gente perde. A nossa sociedade está muito distante desse ciclo da produção do alimento. Uhum. E é interessante destacar que aqui no Rio a gente tem muitos agricultores ainda, né? Principalmente na Zona Oeste, pô, todo o maciço da Pedra Branca, aqui em Campo Grande, no Rio da Prata, ali no Mendanha também, né? Vargem Grande, Jacarepaguá, Bangu, Realengo, toda essa região do maciço da Pedra Branca, a gente tem diversos agricultores. E aí são agricultores de verdade mesmo, que produzem alimento, né? Vendem nas feiras, vendem para as escolas, né? Para alimentação escolar das escolas públicas. Então,
são agricultores que permanecem numa luta, né, uma luta muito forte, porque a cidade não reconhece a presença deles ali. Então tem uma disputa grande entre a especulação imobiliária, que quer ocupar aquelas áreas, né? Então são áreas de mata, onde estão os remanescentes de floresta, estão as cachoeiras, que estão as nascentes. Então tem esse interesse, né? Então tem a especulação imobiliária muito forte. Tem, por outro lado, as unidades de conservação, que tem a ideia da preservação, que é vamos salvar a natureza, tirando o ser humano dali. O ser humano não faz parte da natureza, então a gente tem que tirar aquela galera que está ali porque elas estão impactando. E, na verdade, aquela floresta só está ali porque tem essas famílias de agricultores até hoje, né? São agricultores que estão ali há gerações, há muitas décadas, e graças à presença deles ali que aquela floresta está de pé, senão aquilo ali já não estaria mais. Então vale destacar também a presença dos agricultores aqui. E aí tem a Rede Carioca de Agricultura Urbana, que é uma rede que o Permacultura Lab integra, e todos esses outros agricultores que estão ali. Irado, acho que é importante você explicar a importância em relação à preservação. Você deu um pitaco, mas em relação à preservação e a importância de ter pessoas que têm essa filosofia, têm esse sentimento, têm esse amor pela natureza e faz com que aquela natureza seja preservada realmente por conta da presença deles ali. Se você puder, enfim, explicar um pouco mais, porque eu acho que não pode ficar muito vago. Porque acaba entrando numa coisa um pouco mais teórica, assim, né? Do que é preservação e o que é conservação. Fala aí, meu irmão. Essa ideia da preservação, ela está mais atrelada a essa noção da natureza intacta e o ser humano fora dela. Então, é uma ideia que veio da criação das primeiras unidades de conservação, uma ideia importada do modelo norte-americano dos parques ambientais, que a gente importou aqui, como diversas outras coisas, né? Dessa noção do norte, da gente importar as coisas que vêm do norte. Então, a ideia da preservação que a gente tem que salvar, né? Tipo, percebemos que o planeta está em crise, vários problemas, então a gente tem que excluir o ser humano que ele está impactando. Isso é preservação. Só que tem, por outro lado, a ideia da conservação ambiental que integra o ser humano. Então, hoje em dia, a gente já sabe, está mais do que comprovado, que, em muitos casos, são as populações tradicionais que garantem a conservação daqueles remanescentes. Não é o órgão ambiental, sabe? O órgão ambiental tem o seu valor, em muitos casos, né? Com certeza, mas em outros, são os agricultores tradicionais, são os quilombolas, são os caiçaras que cuidam daquele espaço e protegem aquela biodiversidade toda. Então, se eles estivessem excluídos dali, seria muito pior. Provavelmente não teria mais aquele ambiente natural. Sim, sim. Então a galera vai meio que adequando ali aquela realidade onde eles estão vivendo, né? Para manter ali uma harmonia. Cara, exatamente. Obrigado. Muito boa. Por mim eu só ficava nela, mas vamos lá, vamos passar aqui um pouquinho. Aí a gente não falou do desdobramento lá da agrofloresta. Fala aí do desdobramento, exatamente. Fala aí. É um caso curioso e eu acho que é interessante falar também. Porque, cara, foi uma experiência muito, muito rica, foi uma experiência muito incrível aquilo lá. Que a gente começou plantando, era só grama, e depois de 1 ano, 2 anos, cara, as árvores já estavam crescendo. A gente foi usando os princípios da agroecologia para manejar aquele espaço, então levando matéria orgânica para o solo, trabalhando com a melhoria do solo. E hoje em dia, se a gente for lá agora, já tem uma agrofloresta ali que se sustenta sozinha. Já tem vários meses que a gente não mexe mais lá. Tem muito tempo que a gente não mexe mais. E as árvores estão grandes, a coisa já caminhou sozinha. E por que tem vários meses que a gente não mexe? Aí entra um detalhe importante e triste, por outro lado, também. Assim, antes de chegar nessa parte triste, falar da parte boa. A parte boa, que a gente começou esse movimento e várias pessoas que frequentavam, a galera do skate, do patins, o Patrick, que frequenta o pistão lá, anda de patins, virou nosso amigaço, né? A gente nem se conhecia e se conheceu através ali da agrofloresta. E ele direto chegava junto com a gente, fazia coisas sozinho lá, plantava outras paradas.
Então formou um grupo muito grande, moradores do entorno, pessoas de diversas idades, sabe? Desde pai e mãe com crianças pequenas, até idosos que passavam por ali, e aí muitas vezes só batiam um papo com a gente, só davam um bom dia, outros paravam para perguntar. Virou um espaço de integração, assim, como as praças deveriam ser, né? Mas muitas vezes as praças ficam vazias e a agrofloresta trouxe essa vida, né? Em muitos aspectos. Só que teve gente que se incomodou também, por incrível que pareça. E aí entra a história triste, foi bom eu ter pensado e deixado ela para o final. Entra a parte triste, porque, cara, por incrível que pareça, foi no início do ano passado. Foi no início do ano passado. Um belo dia, eu estava em casa e aí recebi uma foto de várias árvores cortadas. Então, alguma pessoa, até hoje a gente não sabe quem é e nem quero saber, numa noite foi lá e cortou metade das árvores da agrofloresta. Então, cortou tudo, assim. E, cara, foi muito triste, assim, deu vontade de chorar. Quando eu cheguei lá, nossa, as árvores grandes já começando a ficar com uma base grossa, assim, já fazendo sombra, pô, trazendo vida ali para aquela praça. Não sei o que leva uma pessoa a chegar lá com um facão e cortar. E aí cortaram, isso foi maior balde de água fria, a gente ficou muito triste mesmo, pô, Patrick e o Diogo, lembro que foram as pessoas que eu mais falei. Teve uma outra galera também, a galera do skate lá ficou super revoltada. E aí a gente deixou meio de lado e desde então a gente não plantou mais nada, né? Voltamos lá algumas vezes, fizemos só um pouquinho de manejo, às vezes algumas árvores estavam muito grandes, a gente podava um pouco e a gente não plantou mais. Já tem praticamente um ano aí que a gente não planta mais nada, mas ela tá lá, linda, produzindo bananas, árvores crescendo, tá rolando. Cara, mas pensa o seguinte: para vocês terem esse sentimento e fazer o que fizeram e fazem ainda, é justamente porque a humanidade não é só um homem, mas a humanidade como um todo está cada vez mais desprezando a natureza. Só o fato de vocês ter começado no pistão e hoje, querendo essa pessoa ou não, ela ter cortado ou não, a natureza está lá e sobrevive, ela cortando ou não, cara, isso para mim é maravilhoso, porque assim, cortar ou não cortar, sempre vai ter, meu irmão, a maldade está aí. Assim como o bem está aí, Exatamente. a maldade vai estar aí. Então, tipo assim, isso aí tem que estar na conta, entende? Quando for fazer É, qualquer projeto, assim, ó, vai ter um filho do capeta, um filho do diabólico aqui que vai fazer isso. Então, mas só, tá em casa. Porque se eu estou fazendo esse ato, é porque, infelizmente, o mal é, domina. Então, assim, irmão, que bom que tem gente, que bom que vocês fizeram, que bom que tiveram essa iniciativa, que bom que, assim, querendo ou não, mas é vida, a natureza é vida, e ela permanece lá em torno do pistão, sacou? não, e a gente tinha essa ideia, sabia que isso podia acontecer já no início, sabe? Pô, vamos Uhum, plantar, e aí, uhum. será que vão estragar ou não? Só que passaram-se 3 anos e Na- só a galera Aham, cuidando, sabe? A aham, gente, às aham. vezes, passava 2 semanas sem ir lá, quando voltava, tinha novas mudas plantadas, que a gente não faz Sim, ideia até hoje de quem sim, foi, sim. sabe? Então, tava crescendo essa rede. Aí, depois de mais de 3 anos, vem um infeliz e faz um ato desse, foi Ah, muito irmão, triste. que Mas Deus várias abençoe. árvores rebrotaram, cara. Por Isso, incrível que pareça, mas várias rebrotaram e estão lá crescendo já de novo. isso, meu irmão. Então, olha só, isso aí faz parte, de verdade. Que Deus É, faz abençoe parte. a alma desse homem aí, ou dessa mulher que fez isso. Vamos continuar aqui, porque assim, tem muita coisa pra gente falar. Deixa eu lhe falar, Vamos, te vamos. perguntar uma coisa. Irmão, Zona Oeste, praça pública é o que não falta. Assim, praça pública para porque irmão, gente ruim aqui não falta, mesmo a gente muito boa também é o que não falta aqui. E É praça verdade. pública é o que não falta. A pergunta é, aqui, ó, qual o impacto que se a permacultura começar a virar realmente um marco aqui da Zona Oeste daqui para frente, como vocês estão colocando, eu digo daqui a 10, 20 anos, 30 anos, enfim, mas que qual a importância da permacultura estar dentro das praças públicas? Qual o impacto disso? Aí eu tô falando assim, esse é o sonho, uma coisa projetando mesmo. Sim. Cara, o que eu penso é que ela traz vida, né? Então a gente tem as praças que estão abandonadas, a maioria das praças, e no momento que a gente traz ações como essa, ações baseadas na permacultura, a gente está revitalizando aqueles espaços.
e permitindo que as pessoas usem aquele espaço novamente, né? Então, entra na ideia do direito à cidade. A gente começa a ocupar aquela cidade, a gente começa a andar mais na rua, a gente começa a permanecer na praça, né? Plantando, trocando ideia. A praça vira um local de encontro e de vida, de novo. Acho que é isso que as ideias da permacultura e da agroecologia podem trazer para a cidade. Uhum, uhum. E deixa eu te perguntar, tem uma pergunta aqui do Bolinha. Sabe quem é Bolinha, né? Sim, sim. Nosso engenheiro florestal também, Parceiro. da Rural aí, galera da Rural que tá acompanhando a gente. Enfim, vamos lá. Ele tá perguntando o seguinte: como eu posso implementar a permacultura no meu dia a dia? Legal. Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente até definiu aqui no início o que era permacultura e tal, Uhum, beleza? Falou a definição do termo. Só que como que a gente faz, né? E aí é muito interessante, porque a permacultura, ela não é uma coisa sólida. Ela tem várias práticas, vários elementos que estão ligados a ela. Então, no momento em que eu começo a produzir alimentos, né, então começo a plantar em qualquer espacinho que eu tenho na minha casa, eu posso considerar que eu estou praticando permacultura. No momento que eu começo a pensar sobre o alimento que eu compro, né, pensar em, de repente, como eu falei, a gente tem diversos agricultores aqui em Campo Grande mesmo. Então, em vez de comprar no Guanabara, eu vou e busco as redes de agricultores, de produtores locais, né? Não uhum, só de comida, mas produtores de qualquer outra coisa, que entra na ideia da economia solidária. uhum. No momento que eu me insiro, começo a pautar os meus hábitos de consumo dentro da economia solidária, eu estou praticando permacultura. E aí, uma outra aplicação prática que eu vejo assim em casa também, sendo mais objetivo, né? Uma prática muito marcante da permacultura é a compostagem. Então, eu dentro da minha casa, eu posso transformar todo o meu lixo orgânico em adubo, né? Com um simples sistema de uma composteira que são 3 caixas plásticas empilhadas, né? Com os furos e tal. E aí tem umas minhoquinhas ali dentro. Aquilo ali vira um local de processar o lixo orgânico. Né? Aqui em casa eu tenho já há muitos anos, sei lá, 6, 7, 8 anos, não sei exatamente, uma Irado. composteira. E quase todo o lixo orgânico produzido na minha casa vira adubo, não é lixo. Então não vai para aterro sanitário, não vai para. Reduz muito o volume de lixo. Né? Então isso é uma E prática vem cá, bem é simples concreta fazer? da permacultura. Muito É simples, cara, simples muito fazer. simples. Muito simples. A gente já deu várias oficinas sobre como montar essa composteira. Essa composteira residencial de caixas ou baldes é chamada também de minhocário. Então, a gente já Aham. deu várias oficinas de minhocário ou composteira. Se o pessoal que está aí quiser procurar, só botar no Google, tem tutoriais ensinando. Cara, tem um modelo muito simples, que é com esses baldes de margarina que usa em padaria, balde de 15 litros, sabe qual é? Com Sim, tampa. sim. Aham, aham, aham. Com 3 baldes desses, a gente consegue montar um miocárdio. 3 baldes e uma torneirinha de plástico. Então, com menos de R$ 20, a gente monta uma composteira. E Irado. consegue transformar o nosso lixo orgânico em adubo. Sabe? Isso é Legal. uma prática bem concreta da permacultura. Aí, Bolinha, pra você. Boa. E pra galera, assim, respondendo Bolinha, mas respondendo todo mundo. Gente, vocês que estão aqui até esse momento, eu vou pedir um favor. Tem essa setinha aqui, né? Se você clicar nela, você pode mandar para vários amigos. Eu estou aprendendo muito, vocês estão aprendendo muito, então é importante também que outras pessoas saibam. E também para o Instagram direcionar para outras pessoas, tem aí o coraçãozinho no lado. É bom você fazer. Então, é isso aí, aperta o coraçãozinho porque o Instagram manda para outras pessoas, que é importante também, porque o tema para mim, meu irmão, tá assim, tá maravilhoso, né? Então, e agora é o seguinte, ó, quem puder fazer, começar a fazer perguntas, que já já eu vou ler aqui para o Paulo responder, tá bom? Vamos lá para as últimas aqui. Paulo, sobre o Permacultura Lab, meu irmão. Vamos Me lá. conta aí o que é o Permacultura Lab. Como é que construiu, como é que isso nasceu? Conta aí pra gente. Permacultura Lab é uma organização, é uma ONG que foi criada por mim e por mais 4 biólogos e biólogas amigos, que a gente foi criado em 2017, início de 2017,
a ideia de criar, por que que a gente resolveu criar uma organização? Né? A ideia, basicamente, foi que a gente percebeu que, criando uma organização, tendo um coletivo formalizado com um CNPJ, Uhum. a gente poderia acessar recursos que estão disponíveis aí, tem muitos editais para a área ambiental e outras formas de recursos, e com isso viabilizar várias ideias que a gente tinha. Então a gente estava lá cheio de vontade de fazer coisas, cheio de vontade de realizar vários sonhos, né? Eu tinha terminado o mestrado, então estava meio sem vínculo, assim, sabe? Tipo, você termina a graduação, às vezes você se sente meio solto, sabe? Não está trabalhando no lugar, não tem mais Uhum. aquele vínculo ali da universidade que te permite desenvolver pesquisa, desenvolver projetos. E aí Famosa vida foi adulta. a famosa vida adulta, exatamente. E aí eu me vi um pouco assim depois do mestrado, que eu estava sem esse vínculo com a universidade, e um monte de ideia, um monte de coisa para fazer. E aí, se organizando, né? Tem aquela música do Chico Sainz, me Hum, organizando eu posso desorganizar, mais ou menos essa exatamente. ideia. E a gente se organizou, cara, formalizamos, deu um trabalho danado, não é simples, tem que escrever um estatuto, e para aprovar esse estatuto e ter o CNPJ, pô, custa caro, tem uma burocracia danada, você manda, o negócio é avaliado, eles acham uma vírgula fora do lugar, devolve, você Uhum. conserta, aí manda. E aí depois aquela vírgula já tá de boa, mas eles acham um outro errinho, enfim. Levou Burocracia que não acaba mais. quase um ano e com um custo significativo, né? E aí formamos o Permacultura Lab. Então, hoje em dia, o Permacultura Lab está aí, fez 3 anos esse ano, Irado. né? Então, é uma ONG que atua com permacultura e com agroecologia. E o nosso foco principal é a união desses dois temas com a educação. Então, esse é o nosso foco. Porque a permacultura ela é muito abrangente, ela pode atuar em qualquer coisa, né? Tá ligada a tudo da nossa vida. Então, Uhum. essa foi até uma dificuldade no início da gente focar o que a gente ia fazer, onde a gente ia se encaixar, para onde a gente ia direcionar a nossa energia. E aí, como quase todos os integrantes são professores também, a gente Ah, acabou é. direcionando mais para a educação, mas também atua em outras áreas. Ó, antes de fazer a última pergunta aqui, foi o seguinte. Quando você falou do tutorial, eu falei, pô, vou pedir para ele fazer. Logo, eu pensei, começou aqui, ó, tem a galera do coletivo que fica mandando um WhatsApp aqui, fica mandando mensagem. Mandaram aqui, ó, o Gustavo mandou. Manda o Paulo fazer um tutorial de compostagem. Eu acho uma boa, meu irmão. Cara, tem material já pronto, eu separo, eu fico com essa missão aí de separar o material e mando para vocês. Fechado, então. Disponibiliza aí. Aí, galera, ó, o compromisso tá feito aqui, hein? Boa. Irmão, deixa eu lhe falar. Você falou aí, ó, permacultura, lab, trabalha com o tema de permacultura e educação. E eu sei que vocês têm um Isso. projeto direto em algumas escolas aqui da Zona Oeste. Além de você, assim, eu vou te pedir para você contar que projeto é esse dentro das escolas, mas também tem uma segunda pergunta. O que você aprende com essa galera, com essa criançada? Sabe? Assim, é uma coisa que tocou o seu coração com o trabalho, com o projeto dentro das escolas. Ótimo. Então, o que é o projeto, né? Na verdade, não é bem criançada, a gente trabalha com ensino médio. Então, é Adolescente tão jovem. adolescentes. Opa. Não, mas é que podia ser, né? Podia É. ser fundamental também, ou até educação infantil. Mas é o ensino médio. E o projeto, ele é chamado Escola Permacultural. Ele acontece desde 2018. E ele consiste basicamente em uma disciplina de permacultura e uma disciplina de agroecologia. São duas disciplinas que são inseridas na grade curricular da escola. Então, desde 2018, ele acontece num CIEP Raul Riff, que fica em Paciência. E esse ano, agora, 2020, além do Raul Riff, a gente começou a trabalhar numa outra escola estadual, que é o Miésimo, aqui em Campo Grande. Irado. Então, a gente está em duas escolas e as disciplinas fazem parte da grade curricular mesmo. Então, tem o tempo garantido ali, né? Acho que esse é o grande barato, assim, e o que faz o projeto dar mais certo, garante a efetividade dele. Sim, sim. São 2 horas aulas semanais. Então, toda semana
os alunos têm 2 tempos lá de permacultura no primeiro ano do ensino médio, e quando vão para o segundo ano, tem 2 tempos de agroecologia. Então, esse é o projeto. Irado. E o que eu aprendi, né? O que mais que eu aprendi? Cara, eu aprendo muito, assim. É um projeto incrível, incrível mesmo. Não é porque eu faço parte dele, não, mas Sim, sim. é um projeto fantástico. E, para mim, o grande aprendizado mesmo foi em relação à possibilidade de reformular as nossas relações sociais, né? Então, Conta mais. a possibilidade da gente estar junto numa ideia cooperativa, né? Então, a gente está em coletivo, junto ali, se ajudando, se acolhendo e criando, né? No momento que a gente está junto, a gente começa a criar, a gente começa a trocar ideias e começa a sair um monte de coisa dali. Por que eu estou falando isso? Porque com toda a metodologia que a gente desenvolveu e aplica no projeto, nas 2 disciplinas, a gente conseguiu transformar a ideia da escola como um ambiente opressor, em que o professor manda, o aluno está ali forçado, né, que fica ali sentado dentro da sala, cumprindo as ordens dos professores e da direção, naquela atividade ali chata, muitas vezes. Lá, a gente trabalha numa ideia muito mais horizontal. O professor é só mais um elemento ali dentro daquela turma, sabe? E a gente, quase toda aula a gente está fora da sala. E assim, isso poderia, né, parecer que é papo do professor. Ah, pô, o professor, né, e um dos criadores do projeto falando, é óbvio que ele vai falar isso, né? Só que, e aí até já indico, no YouTube tem um canal do Permacultura Lab, e lá tem 2 documentários de curta-metragem que a gente produziu. Eu Um vi. ano passado e um em 2018. E no documentário são só os alunos falando, a gente nem aparece. Então lá dá para ver o que é o projeto, né? Então, de fato, a gente cria uma comunidade mesmo, de acolhimento. Cara, isso é incrível, assim, é uma potência. Eu vejo a potência da juventude ali na prática, sabe? É isso que dá esperança pra gente. No meio de tanta merda que a gente tá vendo, sabe? Irado, irado. Um Tu vê a momento tão esperança difícil. ali, o amor, né? Enfim. Vou te Exatamente. perguntar um negócio aqui que eu não. Assim, pode acontecer de você não lembrar, assim, de bate-pronto, né? Tem alguma coisa que você já ouviu, ou você percebeu, é isso, né? Ouviu, percebeu desses jovens que falou assim, nossa, eu tenho a ideia que a permacultura muda as pessoas. Eu tenho a ideia que a permacultura muda o ambiente. Mas quando você ouve alguma coisa ou percebe a modificação de um ser por conta daquele projeto, do que você está se doando ali, do que você está servindo o próximo, tem alguma coisa que você lembra aí que, tipo assim, meu irmão, graças a Deus eu estou fazendo isso aqui. Enfim, Cara, me lembrei de 2 coisas, né? falei. 2 coisas vieram à cabeça aqui. Uma que foi muito marcante de um ou uma estudante, não vou determinar aqui, que é uma coisa Enfim. muito particular, Uhum. que era um estudante, né, excelente, assim, super participativo, cara, educado demais, super interessado, desenvolvia as atividades pra caramba, apresentava ideias novas e tal. Estudante, assim, nota 10, sabe? Que eu diria nota 10. Irado. E aí, num determinado momento, eu ouvi que aquele era um dos piores alunos da escola. Eu falei, cara, não é possível, né? Isso é totalmente incoerente. Eu não vejo Uhum. isso. Eu estou aqui acompanhando esse estudante aqui há um tempão e eu não vejo isso. Um aluno excelente. Então, isso mostra o que a permacultura e a agroecologia, né, dentro da escola, desenvolvidas numa abordagem também da educação popular, né, que tem as referências muito do Paulo Freire, a gente se embasa muito nas ideias dele. Então, todos esses elementos juntos, da pedagogia popular, da permacultura, da agroecologia, né, ligados à educação e na prática ali, na educação formal, no dia a dia da escola, cara, é muito transformador. Esse foi um Imagina. ponto. E um outro Imagina. ponto foi de um determinado estudante que falou que ali ele se sentia à vontade, mais à vontade do que na própria casa dele. Então, cara, o que Isso é mais de. você precisa do que isso, O né? coração chora na hora, hein? Porra, não, na hora, é difícil Como que segurar. não, né?
Como que não? Cara, irado. Acho que é importante dar esse valor, porque, assim, técnicas, né, como a permacultura é uma técnica, enfim, aí você fala de Paulo Freire também é mais uma técnica, e é isso, né? Mas a questão do valor, do sentimento, é muito importante, é o que Sim. realmente... Porque, assim, às vezes você pode saber diversas técnicas e tentar colocar ali, mas não dá certo. Mas quando você percebe que quando ele vai dando fruto, né? E você vai depositando ali a sua servidão, né? O servir ali, o amor, naquela relação, né? Entre um homem, enfim, um homem e a mulher ali. E aí você vai sendo tocado e isso realmente é transformador, né? Ó, momentos aqui, vamos fazer... Gente, vou começar a ler as perguntas aqui de vocês. Porque já me falaram aqui, ó. Foi tão rápido, irmão. Faltam 8 minutos para acabar nossa live. É mesmo, cara? Para ter Caraca. noção. Ó, Parece que tem 10 minutos. exatamente. O Gustavo falou aqui, ó. Alô, Igor, inserir permacultura no Preveste, hein? Para quem não sabe, né? Essa relação aqui, permacultura lab, tudo numa coisa só. E o coletivo tem um pré-vestibular. O Paulo dá aula de biologia lá no Preveste, né, Paulo? É. E aí, cara, isso é até um ponto interessante da gente abordar, mas daria pelo menos mais umas 2 horas Tu aí tem de 3 bate-papo. minutos para falar Tá. sobre isso. Fala aí. É porque, assim, a ideia da educação transformadora, da educação que vem de Paulo Freire, é justamente o oposto de uma visão da educação apenas como transmissão de conteúdo, como transmissão de informação. E aí, no projeto Escola Permacultural, a gente consegue ter a educação enquanto um processo transformador. Então, é um processo de vida, de comunidade que ocorre ali, né? E é o oposto do que a gente vem encontrando nas escolas, né? Que é algo conteudista ali. Agora, com o coronavírus aí, que as escolas estão implementando EAD, né? Jogando de qualquer forma, o professor, não, o importante é passar o conteúdo. Isso aí não é nada, cara. Isso aí tem no Google, não precisa. Para que o professor falando isso? Né? Então, a gente só tem uma educação transformadora quando a gente reconhece isso, a importância desse processo, a importância do aluno participar ativamente. Ele não está ali só ouvindo, né? Ele participar. Então, essa é a grande diferença. E aí, no pré-vestibular, a gente trabalha também esses elementos, só que a gente tem o desafio de trabalhar os conteúdos do Enem, né? Então, a gente ele tem que trabalhar de maneira maçante os conteúdos, porque nosso foco ali é fazer a galera entrar, contribuir para que a galera entre, né? Então a gente tem um trabalho muito grande conteudista, porque tem esse objetivo claro, né? Então fica um pouco mais complicado por isso. Mas a gente tem muitas discussões também, a Sim, gente sim, sim. trabalha essas coisas. Ó, tem aluna aqui assistindo também, ó. A Liz Leninha, que foi aluna de vocês ano passado, né? Que até passou, acho. Elisa, eu vi Elisa, aí. exatamente. Tá botando, ó, seria um sonho ter tido permacultura e agroecologia? Uma pergunta dela. Culpa desses coordenadores aí que não bota permacultura, tá vendo? Aí, ó, Ana, Igor. Enfim, tem mais coordenadores aí. E outra coisa, a Karine está perguntando aqui, minha querida, minha linda. Ó, a permacultura está cadastrada e diretamente ligada ao projeto de governo de economia solidária, está perguntando, não sei se tu sabe, Não se está sei. cadastrado e tal. É importante, né? Acredito que não, mas não sei. Onde tem Uhum. um trabalho interessante envolvendo permacultura é na cidade de Florianópolis. Tem É? um vereador, o Marquito, Tem, lógico, que sim, faz sim, um sim, sim. trabalho lindo de permacultura e agroecologia lá. É o que eu Uhum, conheço de uhum. mais direto, assim. Tamo aí também. Eu espero ajudar muito Em também, breve. esperamos ser uma referência aí nessa do permacultura também na Zona Oeste, na cidade do Rio de Janeiro, principalmente. Meu irmão, olha só, faltam 4 minutos para a gente terminar. E aí eu vou ler mais algumas coisinhas aqui, ó. Aí, ó, Pedrão, tô devendo uma conversa com ele, meu Deus. Aqui, ó. Pedrão, Pedrão tá aqui, parceiro. ó. Quais as políticas públicas municipais que incidem nesse tema atualmente, Paulo? O que acha que pode ser feito? Onde o município está falhando e quais os desafios? Abraço. A pergunta do Pedrão não é Pô, qualquer coisa, né? Pedrão, eu que tinha que fazer essa pergunta para você, cara. Se desse para botar você online aí, seria ótimo. Mas o Boa. Pedrão é um cara que está aí, né, na luta pelo movimento Políticas públicas, ambientalista. né?
políticas públicas ligadas a meio ambiente, a questões socioambientais como um todo, né? Parceiro forte nessa luta. E ele mesmo está ligado à implementação de várias políticas, né? A política municipal de segurança alimentar, a política de reciclagem de resíduos sólidos, orgânicos, né? Que seria a política de compostagem, que já foi implementada em Florianópolis. E, se eu não me engano, o mandato do Renato Cinco apresentou um projeto de lei já, não sei exatamente como é que está isso, mas eu lembro de conversar isso com o Pedrão. Então, tem uma galera, né, trabalhando nesse sentido, mas ainda é minoria, infelizmente, né? Então, com o executivo que a gente tem, fica difícil qualquer coisa. O básico não está acontecendo, então a gente falar de permacultura e agroecologia com a no momento que a gente tem hoje em dia, verdade, né, fica mais complicado. Verdade. Meu irmão, olha só tô vendo aqui, ó, Paulo é muito bom, galera, tipo, elogiando muito, eu gostei muito. Pô, E aí, valeu, faltam galera. 3 minutos, meu irmão, para terminar. Gente, eu gostaria muito de te agradecer, cara, de verdade, por tirar esse tempo aqui, investir em conhecimento pra gente, né? E não é um conhecimento, enfim, né, como informações, mas teve uma questão filosófica, enfim, né, teve todo um momento aqui de compreensão nossa, pelo menos para mim, e com certeza para a galera também. Então, assim, gente, muito obrigado por vocês participarem, mesmo tendo show de Marília Mendonça nesse momento. Mas muito obrigado, tá, cara? E aí, a palavra está contigo agora, para finalizar aí também. Eu agradeço aí pelo convite de participar dessa conversa aqui. Para mim é um prazer. Mais um bate-papo nosso, né? Uma troca de ideias e ainda poder compartilhar essas ideias já automaticamente aqui. Eu não tenho muita familiaridade com essas questões tecnológicas aqui, mas isso é interessante, né? Uma ferramenta que... Então, é isso, galera. Eu agradeço aí as pessoas que participaram, que pararam para ouvir nossa conversa. Sigam o Paulo! Tem a minha página lá do Instagram, tem também o Instagram do Permacultura Lab, que tem umas coisas interessantes, nossos projetos, as nossas produções estão todas lá. Tem também o canal do YouTube, onde só jogar lá, Instituto Permacultura Lab no YouTube, e aí tem os vídeos que a gente produz. Tem nosso site, que tem também artigo científico que a gente escreve, a gente faz um pouquinho de tudo. Boa, então, falta um minuto. Aproveitar esses espaços aí pra gente continuar trocando. E tamo aí, galera. Tamo aí. Ó, galera, só, esse momento que vocês vão dar um print, que vai eu e o Paulo que vai rir. Vocês vão dar um print aí, quem puder, colocar nas histórias de vocês, me marcando o Paulo. Sigam o Paulo também. Agradeço a vocês. E, ó, coisa rápida aqui, pode terminar do nada, mas se liga. A gente, tanto o coletivo Tudo Numa Coisa Só, como o Permacultura, nós fizemos aí, nos abraçamos para... Amanhã nós vamos lançar uma campanha de solidariedade aqui para a Zona Oeste para ajudar alguns bairros, por exemplo, como Jardim Maravilha. Então, se vocês puderem amanhã ficar ligados nas nossas redes e ajudar, né, compartilhar, curtir e doar também uma grana, se você puder, R$10, R$5, R$1, R$2, é muito importante. Então, a Permacultura e Tudo Numa Coisa Só juntos para fazer essa ligação solidária em torno da Zona Oeste, tá bom? Muito obrigado a vocês. Um beijo no coração. Valeu, Tamo Siri, junto, 30 valeu, segundos galera. aqui. Tamo junto. Valeu, galera. Ó, valeu. Não esqueça, manda para outras pessoas aí, para que foi muito importante nosso tema aqui. Paulo, muito obrigado, irmão. Que Deus te abençoe, abençoe tua família, tá? Valeu. E o pessoal do Permacultura Lab. Valeu. Um abraço. Beijão, tchau, um abraço.